Seja bem-vindo ao podcast do Mundo Imobiliário. Meu nome é Jorge Gama, sou corretor de imóveis e especialista em médio e alto padrão. Esse é o nosso primeiro podcast e tenho o prazer de receber aqui Gabriela Ohana, arquiteta, nosso amigo Josinaldo Diaí, tá? E Bruno Dutra, corretor especialista em Beira-Mar Piedade. Nós vamos começar aí o podcast, lógico, respeitando, né, a preferência de Gabriela, arquiteta. E a primeira pergunta vai ser para ela. Gabriela, visando o atual cenário, tá, que estamos, com todos os cuidados e particularidades da pandemia, qual foi a maior mudança que você viu quanto à demanda dos projetos? Então, Jorge, primeiro agradecendo, tá, o convite. Nesse período, a gente vê o aumento da quantidade de projetos residenciais, principalmente. As pessoas passaram mais tempo dentro de casa e aí começaram a observar, né, que tem certas partes da casa que não estavam mais de acordo com o que eles precisavam, principalmente quem trabalha dentro de casa. E aí a demanda desse tipo de projeto aumentou. E também a quantidade de consultoria. Eu dou muita consultoria para fazer pequenos ajustes, né, dentro da residência, em busca da melhoria lá de quem está passando mais tempo dentro de casa. Hoje ao contrário de há 2 anos atrás, né, a gente tem ficado bem mais tempo em casa, e muitos profissionais estão home office o tempo inteiro mesmo, né? Sim, sim. E Bruno, na pandemia, você viu aí alguma mudança no perfil dos clientes, tá, dos imóveis lá na Beira-Mar de Piedade? Meu amigo Jorge, primeiramente agradecer aqui o convite, né? Estar junto com Gabriela, com o Josinaldo, é muito importante aqui para a gente estar debatendo sobre isso, esse assunto do mercado, né? A gente teve sim uma mudança muito grande, né? Acho que antes da pandemia a gente via muito a questão assim do pessoal buscando cada vez mais algo mais compacto, né? A gente sabe ali, quem atua ou quem conhece um pouco ali da Beira-Mar de Piedade, por exemplo, sabe que a gente trabalha, os prédios lá, normalmente são apartamentos que não tem apartamento pequeno, que a gente chama, né? São raros, um ou outro, assim, perdido. A maioria tem mais de 200 metros quadrados. Então, isso antes estava bem defasado, né? Após esse período, né, que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas viram a necessidade do espaço voltar. Então, passaram a procurar, né, realmente esse tipo de imóvel, até porque, como a Gabriela falou, questão do home office. A pessoa que tinha 2 quartos passou para um 3, né, porque precisa do seu local. Quem tem 3 foi para 4 quartos. E aí ela deve ter visto gente que tem 4 quartos, teve que se virar para fazer um local para trabalhar, né? Usando até o quarto da secretária, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia é uma vantagem você apresentar um imóvel que já tem um espaço de escritório, né? Sim. Então já fica bem... Teve cliente transformando varanda em escritório. É verdade. Muito. Eu tive a oportunidade de ver. O amigo Josinaldo, o que vocês notaram nesse período em relação às vistorias? Aumentou? Ficou mais... assim, exigente? Boa noite a todos, né? Satisfação estar aqui com vocês e agradecer o convite de Jorge. E sobre o assunto aqui discutido, é interessante que o que vocês estão falando aqui, né? A Gabriela, né? E o Bruno, né? Bruno também falou, corrobora para o que nós presenciamos nesse período, porque o perfil de imóveis solicitado para vistoria de ocupação realmente mudou bastante. Muitas casas residenciais, apartamentos com metragens altas mesmo, principalmente aqui na Orla de Jaboatão, que nós atuamos aqui também. E um detalhe importante é que as casas de campo, elas também foram mais solicitadas atualmente. O pessoal está evitando mais a cidade, está indo mais para as regiões mais de mata, assim, locais mais tranquilos para poder viver esse novo momento, né, de mudança do perfil do trabalho, e também muita gente quer viver mais dos seus familiares e aí busca mais viver longe da cidade. Então, nesses últimos meses, temos visto que a demanda para imóveis com essas características cresceu bastante.
A gente tem visto até assim, a gente que é do mercado imobiliário há um certo tempo, o Bruno tem quanto tempo de... Fazer 11 anos agora. Pronto, então 11 anos no mercado, eu tenho 18, e assim, a gente não via muito a procura de casas, a gente via mais a procura de apartamentos, né? Hoje, a gente já vê uma busca maior de casas, mesmo na região urbana. A gente vê muita gente procurando aqui como a praia, né? Mas aí como segunda residência. Como segundo imóvel. Interior também, né? Que eu vi muita gente construindo agora em Gravatar, agora por último. Exato. Muita gente está preferindo, né? Até conversando com alguns amigos e clientes. A pessoa que tem algum, por exemplo, a gente tem aqui no estado muita coisa de texto, né, da indústria, então quem tem esse trabalho de representação, por exemplo, né, que tem muito, está preferindo estar na sua casa ali em Gravatar, até durante a semana, mora lá mesmo, né, e fixa quando precisa vir em Recife, vem, mas tem a tranquilidade de estar no local. É ótimo, e locais como Gravatar, Ipojuca e Caruaru realmente estão na frente na associação desses imóveis. Primeiro os corretores de lábios, que é a nossa equipe aqui na capital, para poder fazer a vistoria lá. E a gente tem visto até corretores daqui, de Recife, indo para lá. Exato. Se estabelecendo mesmo em praia e em Gravatar, saindo aqui mais Bruno, você como especialista de Piedade, deve ter visto, lógico, né, a notícia aí da nova orla. Me fala um pouco aí sobre essa novidade, né, de Piedade. Gama, a gente recebeu com muito entusiasmo, né, essa novidade que já vinha há um bom tempo, né, isso aí já vinha sendo falado, né, que ia sair, mas nunca saiu do papel. E aí, mês passado, a prefeitura anunciou, né, através de um vídeo, né, até com aquele Ronan Tardim, né, fazendo. E vai ser um projeto muito bacana, acho que ali pra Orla, né? Tava precisando, né? Tava. Porque, na realidade, a Orla ali, ele tem uma pequena Orla ali em Candeias, né? 1 quilômetro. 1 quilômetro, né? Que ali termina no Sesc, né? E depois reinicia ali na Igrejinha de Piedade. Então, vai conectar todo esse trecho, né? E aí vai emendar ali com a avenida. Isso vai ser... E tem um ponto positivo nisso aí. Não vai passar carro na frente. Ali só vai ser para pedestre, né, para dar sua corrida, sua caminhada, e ciclofaixa, né, para quem quiser andar de bicicleta, e vão ter os equipamentos de academia para a pessoa fazer atividade física. Acho que vai ser muito bacana em termos até de valorização dos imóveis. O que as pessoas não podem confundir a valorização futura com valorizar agora. Né? Antecipação e supervalorização. Exatamente. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso aí, né? Até porque a gente sabe que valorização são vários fatores aí. Não é só a questão de ter a orla, tem outras coisas, outros cenários que também tem que ser avaliados no momento, né? Então, o preço atual é esse, você não pode estipular um preço futuro porque vai sair uma orla, não, isso aí não. E a gente já sofreu isso aqui na época de swap, né? Sim. Que o pessoal saía de 1 milhão para 1,5 milhão de um dia para o outro, né? Exatamente. Mas espero que isso não aconteça de novo, né? E falando em Beira-Mar, o amigo Josinaldo, os imóveis de Beira-Mar, eles têm uma atenção especial na hora da vistoria? Podemos dizer que sim. Por quê? Porque os materiais que são utilizados na construção de imóveis beira-mar são bastante diferenciados. Então, o registro tem que ser fidedigno, cuidadoso, tem que ser a característica correta do material para poder conservar o patrimônio. E essa questão dessa vistoria é muito sério mesmo. A gente que trabalha com locação sabe né, o quanto dá trabalho isso. É verdade, isso é verdade. Inclusive até eu vi, né, numa postagem sua falando sobre tour virtual. Fala pra gente um pouquinho aí o que é esse tour virtual. Tour Virtual, Jorge, é uma plataforma de imersão digital que trabalha com imagem em 360 graus, né, com realidade virtual também, é habilitado para isso, e funciona de forma online. Então, trazendo isso mais para a característica do mercado imobiliário, seria equivalente a uma visita online ao imóvel, né? A pessoa que está fazendo uso do tour virtual, ela consegue ter ideias reais em tempo real, né? Da dimensão do imóvel, das suas características. Aí isso tem alguns pontos que
trazem alguns pontos positivos para quem está trabalhando nos imóveis, né? Esse tour virtual está sendo usado também Inclusive para mim. Isso, para a gente é bom também, né? Porque para levantar um apartamento, fazer um orçamento, geralmente a gente vai até o local. E aí acaba que é um tempo a mais, né, para o projeto. E aí, tendo esse tour virtual, a gente consegue ter noção real do espaço, como é que está o apartamento, o que é que a gente pode sugerir para o cliente. Então, esse tour ajuda, sim, assim, e principalmente nessa época, né, de pandemia, que é para estar evitando física, essa visita. Distanciamento social. Está melhorando, graças a Deus, né? A gente está Sim. conseguindo fazer algumas visitas já com mais segurança, né? Com essa coisa da vacinação, né? Muita gente já está abrindo, né, as portas para a gente, mas foi uma fase meio complicada. Graças a Deus foram criadas essas ferramentas para facilitar a vida da vistoria, da arquiteta e para a gente, né, Bruno, E do como cliente corretor, também. né? Do cliente também. Olha, até, Gama, a gente, lógico, quando estava bem no começo da pandemia, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer vendas através da gente fazer uma chamada ao vivo, né, com a pessoa, alguma coisa do tipo, né, porque a gente tinha que se virar, né, na época, do nada surge esse negócio, não, tem que dar um jeito, né, não pode parar. Então a gente ia para o imóvel, né? Pedia até para o proprietário na hora de desocupar, ele preferia, né? Sair do imóvel, a gente subia, fazia filmagem, um vídeo, o que a pessoa pedia para a gente fazer, a gente filmava, e depois, com muito cuidado, o pessoal foi lá olhar o apartamento também, né? E aí a gente chegou a concluir venda. Hoje em dia também a gente procura ser muito criterioso, principalmente na parte fotográfica, né? Porque eu acho que assim, quanto melhor o nosso material, né, de fotos, de vídeos, né, mais a gente vai reduzir a quantidade de visitas, né? Não vai ficar importunando nem o proprietário e nem levando pessoas que não sabem nem o que vai ver, né? Então a pessoa já chega lá já tendo uma ideia de praticamente tudo que vai olhar. Só quer confirmar se aquilo que está ali no vídeo e a foto, né, é igual, entendeu? A gente... Já é uma seleção, né? E será que isso vai normatizar? Será que a gente vai... assim, acabou a pandemia, será que a gente vai continuar fazendo essas Eu acredito visitas online, tudo Eu acho que virtual? sim. Eu acho que alguma coisa também vai ser... Veio para né? ficar. Veio para ficar. Porque tempo é dinheiro, né, Gama? A gente, acho que se você puder facilitar o quanto mais objetivo você for, tanto para você mesmo e quanto pro cliente, acho que é melhor para todo mundo. Acho que Interessante que antes mesmo da pandemia, Bruno falou aí que o cliente vem com mais certeza do que ele quer comprar, do que ele quer adquirir. E antes da pandemia, quando entramos com o produto virtual aqui em Pernambuco, esse foi o carro-chefe, o que puxou para que o pessoal pudesse adquirir o produto, porque existia muito aquele, que na linguagem do mercado imobiliário, o curioso, né, que queria, o cara quer um imóvel de praia, mas também quer um imóvel de zona norte, e ficava aquele, não sabia muito bem o que queria. Então, com o tour virtual compartilhado, dava para filtrar isso daí, a questão do tamanho, né, o imóvel é grande, mas a planta não é interessante, então o cliente começava a ter esse filtro. É a evolução, né, das ferramentas, porque a gente antes, né, os anúncios, até eu participei de um podcast falando sobre isso, né, os anúncios eram anúncios de jornal, né, e a gente transmitia para o cliente por telefone aquilo que ele ia ver, né, e era abreviado, né? Tinha que saber ler. A gente saía e mostrava 10 imóveis. Meu recorde, né, na imobiliária que eu comecei, eu peguei um cliente 8 horas da manhã e terminei 6 horas da noite, a gente viu 15 imóveis. Então é inconcebível isso hoje, né? Comprou? Comprou enorme. Meu Deus. E aí você vem e muda, né, para o WhatsApp, né? Você tudo vem para o e-mail, manda por e-mail, né? Que já tá também meio que esquecido, né? Aí agora manda para o WhatsApp e agora o tour virtual. E facilita, e acredito que facilita muito mesmo o trabalho da gente, porque aí você não fica fazendo 15 visitas com uma pessoa só e mostrando a ele coisas que no virtual você já manda, ele olha em meia hora, diz, quero ver esse, e aí a gente resolveu, né, e é legal que o tour virtual ele é uma plataforma, uma tecnologia de
muito boa, mas também que é leve. Você consegue compartilhar o link dele via WhatsApp. Exato, e você sim. consegue fazer a monitoração de quem visitou aquele imóvel virtualmente. E aí você consegue relatórios para dar feedback para o seu proprietário que você está administrando e tal. Dá para fazer muito tudo boa isso. essa informação. Isso é Muito legal. boa. Gabi, percebemos também uma grande quantidade de pessoas trabalhando em casa. Né? Essa situação acabou criando uma demanda diferente de projetos. Que projetos foram esses? Consultoria. O serviço de consultoria veio para ficar. Especialmente para pessoas que estão de home office mesmo. O canto de trabalhar foi uma parte bem importante nessa época, né? E aí as pessoas tinham um local onde trabalhavam antes, então tinha todo um suporte. Chegar em casa e ter apenas uma mesa de jantar, para botar um notebook lá e ficar. A cadeira não é confortável, a luz não é confortável. Então, o projeto de consultoria vem para isso, né? Gabi, aí eu boto que tipo de lâmpada, qual é o meu tipo de cadeira especial para eu trabalhar, a altura da mesa. Então, todos esses fatores para o home office em si, né, ficaram importantes nessa época. E aí, o projeto de consultoria veio exatamente para isso, para trazer essa facilidade na hora de fazer uma reforma assim bem rápida e resolver naquele momento o que é que você está precisando. Até porque não dava para esperar, né, muito tempo, fazer uma obra, uma coisa maior, para uma coisa que a gente está trabalhando todo dia. E aí esse projeto, esse serviço, né, de consultoria veio como um ponto-chave nesse momento. E está sendo, e até hoje ainda está sendo. Assim, bem... porque as empresas terminaram se adequando a isso, né? E várias empresas fecharam o ponto físico e aí está todo mundo em home office agora e... A gente tem visto aí, né? Salas comerciais. Apesar do boom da parte residencial, né? A parte empresarial tem ficado obsoleto, né? Alguns imóveis aí parados, porque realmente a tendência das pessoas, das empresas, né? Vai ser diminuir o custo dela fixo, né? Se ela pode manter um funcionário em casa, ou ele fora até mesmo do escritório, fica em casa, quando precisar ir para a rua, se ele for de venda, de algo do que for, ele sai, para a empresa é muito melhor. Agora que eles observaram isso, eles estão tranquilos para fazer essa... Se a gente passar nas principais avenidas de Recife aqui, a gente consegue ver a quantidade de placa de aluga, se vende, se aluga, se vende. E normalmente é assim, ó, Gama aluga, Gama vende. Não é fazendo propaganda não. E uma outra coisa também que a gente observou, quando a gente estava falando que trabalhava muito com apartamentos e agora a gente começou a trabalhar com casas, eu me deparei com uma situação que eu achei interessante. Uma cliente que tem um restaurante. Só que um restaurante pequeno, ela alugou uma casa e subdividiu. E na casa ela tem um restaurante, por incrível que pareça, ela tem uma loja de, tipo um pet, só não tem a parte de tosa aí, porque imagina, um restaurante e a pessoa tosando, né? E um escritório, eu acho que é até uma arquiteta. Então, num espaço só, numa casa, onde funcionava só um comércio, só uma empresa, hoje você tem 6 amigos. Você vive essa situação, né? Exatamente. Numa casa. Isso. Lá vocês têm, são várias unidades ocupando a casa lá, né? A casa é espaçosa, então surgiu essa ideia de uma empresa só no ramo de advocacia, e aí começaram a se adaptar e ali funciona cerca de 5 empresas. Mas é interessante demais. Se a pessoa for botar na ponta do lápis... Exatamente. E aí você divide, por exemplo, se eu não me engano, lá você tem uma recepção. Correto. Então aí você divide recepção, você divide, né? Fica barato para todo mundo e você não perde, né? Ou porque no caso da gente, a gente tem aqui 2 situações assim. Bruno, ele é autônomo, né? E trabalha home office, né? Home office. E eu tenho um escritório, né, que eu não posso deixar de ter, né, o escritório, porque eu tenho outras pessoas que trabalham lá comigo. Né? Então, você consegue ir fazendo esse misto de locais. É interessante. Josinaldo, me fala um pouquinho da importância de contratar a vistoria profissional e quais os problemas que pode gerar a não contratação dessa vistoria. Eu sou seu cliente e eu sei como funciona. É interessante que
ou em decorrência da lei do inquilinato, quando tem lá os incisos que falam com respeito a esse assunto de vistoria, a lei em alguns pontos ela é clara, em outros nem tanto. Então, com isso, você precisa realmente ser preciso na descrição do imóvel. Então, por que é importante trabalhar uma empresa especializada no assunto? Porque há critérios bem definidos, a relatividade ela é deixada de lado, há critérios bem definidos e os historiadores recebem treinamentos para descrever corretamente os itens. Só para ilustrar o que eu estou tentando passar para vocês, existem torneiras, por exemplo, que é muito comum em qualquer imóvel, que ela é de inox, ela pode ser de aço inox, pode ser de metal cromado e ela pode ser simplesmente cromada. Então ela é de plástico e recebe uma pintura cromada. Desculpe lhe interromper. Eu, por exemplo, posso ver as 4 e não vou saber qual delas é do jeito que você está dizendo, né? Isso, então assim, nós treinamos os vistoriadores para que ele possa identificar o material. Existem características que são realmente diferentes um do outro, mas tem outros que são muito parecidos, como o aço inox e o inox puro, o metal cromado e o aço inox, né? Existem algumas características específicas daquele material, de acordo com os próprios fabricantes, que vai ajudar o vistoriador a identificar aquilo ali. Isso conserva, nem faz com que o locatário tenha que repor uma torneira que era de plástico cromada, né, para receber um revestimento cromado. Aí agora o vistoriador, quem fez a vistoria, colocou lá de metal cromado. Aí você tem uma torneira de R$23, basicamente, vai ter que repor uma de R$250, R$270. Nesses casos, é uma preocupação, não é? Uma dúvida, nesses casos eles têm que repor mesmo a marca, vocês anotam marca? Se a marca tiver descrita na vistoria, pede-se que seja reposta a mesma marca ou existe similar? Um termo que a lei usa, que é reaver. Então, quando for reaver, tem que ser com aquele material, aquela marca. Se não tiver a marca, que tem vezes que apaga, é natural apagar, mas pelo menos o material, não é? Sim. E o tipo, se ela tem a bica móvel, se não, e aí começa a ter umas especificações que então, a vistoria realmente tem que ser, por uma empresa especializada. Sim. Porque assim, por causa desses detalhes. A gente lá no escritório usa os serviços da VAS, mas antes a gente fazia uma vistoria e o interessante é isso que você está dizendo, é que normalmente o dono do imóvel, ele não diz que a dele é de plástico, infelizmente. Né? Então a gente tem essa cultura, né? Senão a minha era inox, às vezes por desconhecimento, né? Não vamos fazer um julgamento mas às vezes por má intenção mesmo. E até porque, Jorge, um contrato de locação, vocês corretores, ele deve durar pelo menos 2 anos e meio, não é isso? Sim, tem a cláusula de 12 meses, né? Rescisão antecipada. Isso. Mas são 1 ano, então para você lembrar realmente como era aquele imóvel 1 ano atrás, se não tiver um registro bem feito, fica muito difícil. E a pessoa pode esquecer de dizer, o que é que diz o papel? Diz metal cromado, então é metal cromado. Assim, até interrompendo um pouquinho, José, a gente... Eu mesmo, Gama sabe disso, não administro imóveis, né? Não gosto, realmente eu falo para Gama, não gosto, eu não quero isso para mim, não quero essa obrigação para mim, tá certo? Diga a ele, mande para mim. não me dê essa obrigação, que eu não quero. O cliente fala comigo, eu digo, olha, eu alugo seu imóvel, mas eu não faço a vistoria e nem eu administro. Porque eu sei de uma responsabilidade muito grande que é a vistoria, que as pessoas às vezes não se atentam a isso, e aí quando acontece alguma coisa, lá na frente vai dizer, não, mas aqui era isso que que tinha no imóvel, ele me entregou com isso, e aí, como é que a gente faz para provar, né? Correto. E aproveitando para perguntar, é só uma dúvida rápida, quem normalmente faz a contratação do seu serviço? Normalmente é o proprietário ou o seu representante. No caso, a Gama Imóveis, né? Ela faz esse contrato. Por quê? Porque a Gama Imóveis, um exemplo da Gama Imóveis,
tem o cuidado com o bem, e aí no contrato de locação, não é isso, Jorge? Ele cita a vistoria, e a vistoria torna-se parte do contrato. Certo. Que esse é um detalhe importantíssimo. A vistoria não é contrato. É importante, né? Não é isso, Jorge? Ela vai ser parte do contrato, por isso. Aí, geralmente, mas nada impede que um locatário faça... Certo. Deixa eu só, para não perder e é uma curiosidade que eu tenho. A gente tem um apartamento para ir fazer uma vistoria. E tem um ar-condicionado que está lá. E aí, isso é fato real, tá? Sim. E a gente fez a vistoria, antes, lógico, da Vaz, né? A gente fez a vistoria, tal, ligou o ar-condicionado, fechou a porta, gelou. Vamos embora, bora. Assinou o contrato, pagou, tal. 20 dias depois, né? Nem 20, acho que uns 10 dias depois, o pessoal mudou, porque primeiro eles fizeram algumas coisas e mudaram. Aí o cara ligou para mim e disse, ó, o ar-condicionado ele gela, mas quando meia hora ele não gela mais. Nesses casos, como é que vocês fazem? Como é que vocês identificam isso? Tem como identificar? Tem. Sempre que possível. É muito importante essa questão que tu levantasse. A Vaz Vistorias hoje, ela usa alguns dispositivos, os historiadores eles dispõem disso, para poder fazer essas verificações. No caso do ar-condicionado, ele tem um medidor de temperatura industrial, certo? Que aí ele deixa o ar-condicionado funcionando. Uma vistoria nossa, ela gira em torno de 1 hora, 1h30, dependendo do imóvel. Se ele for muito simples, 1 hora, 1h30. Então ele deixa o ar-condicionado ligado para que ele possa atingir o máximo da temperatura, da capacidade dele. Atingiu, ele vai lá, faz a medição e registra. Seria mais ou menos o tempo que esse ar-condicionado iria desligar. E isso como é que se diz? É um fato isso daí, né? É um estudo de caso, porque já aconteceu comigo fazendo a vistoria. E em pouco tempo depois o ar-condicionado disparar, desligar, disparar o disjuntor. Acontece muito isso com chuveiro elétrico, porque faz também a medição da temperatura do chuveiro elétrico. Então, ainda que fosse 3 dias depois que esse ar-condicionado apresentasse problema, costumamos dizer que isso é um vício oculto. E como a vistoria de imóveis é assim que ela deve ser feita, in loco, ela é feita ao vivo, lá na hora o registro todinho, é assim que ela deve ser feita. Naquele momento ela foi registrada dessa forma. Depois disso, 20 dias, 15 dias depois, apareceu algum problema, aí vai ter que ter bom senso entre as partes para poder... Porque os vícios ocultos, eles não fazem parte da vistoria. Por isso que ele se chama oculto. Né? Ele é aparente, né? Verdade. Brunão, eu estava vendo lá, em recente pesquisa do Estadão, foi divulgado que esse segundo semestre o mercado imobiliário vai viver seu melhor momento no século XXI. Você vê isso como um fato real? Gama, vejo sim, até porque a gente já vem de um tempo, né, com as taxas de juros as mais baixas da história, né? Por mais que a Selic tenha dado uma subida, né, e a tendência é que ela suba mais, né, daqui para o final do ano, ainda assim ela vai continuar num patamar que a gente nunca teve. A pandemia gerou uma demanda, que estava uma demanda muito oprimida, e que ela veio com tudo, né, agora na pandemia. Vai faltar, e a gente vem conversando isso, às vezes está faltando oferta. A gente já vê isso, né? Já vê a falta de produto. Você sabe isso, antigamente você me ligava, Bruno, o que é que tu tem na beira-mar? Eu dava uma lista de 20, 30 apartamentos para Gama. Hoje em dia a gente é muito pouco a quantidade, né? A gente passa, né? E aí vai também entrar aquela questão das pessoas que estão vendendo também achar que o dele vai supervalorizar, tem que ter um cuidado com isso aí, né? Até porque senão vai ficar seu imóvel empancado, ninguém vai nem comprar nem vender. Mas que a parte da demanda, realmente, as pessoas estão com muita vontade de comprar, né? Até porque o dinheiro, hoje em dia, dentro do banco, não está com aquela rentabilidade, né? Seja para investimento, seja para sua moradia, para melhorar, né? O mercado tem dado demonstração disso. Tanto que a gente, quando pega uma oferta, coloca ela toda qualificada e precificada corretamente, eu digo para vocês, nesse ano, né, são 7 meses, desses imóveis que eu precifiquei correto e que a gente colocou ele com um bom anúncio, com fotos, com qualidade, 85% foi revertido em venda, né? Então, assim, é um número muito expressivo, né, de venda, né? Mas se confirma a questão dos imóveis maiores?
Sim, porque as pessoas estão cada vez mais querendo espaço, né, para elas. E eu até brinquei até com o Gama, né, principalmente na região que eu trabalho, ali, você pensar assim, qual lugar do mundo você vai descer, sair do seu prédio, descer e colocar o pé na areia? Não tem isso, né? Isso é uma exclusividade. Isso aí é algo assim que encanta as pessoas. Às vezes é um gesto bem simples, né? Que você pegou e saiu, botou seu pé ali na areia. Você tá na... Só não pode botar na água pro tubarão não comer. Veja só. Só na areia. Foi até bom isso, né? Vou defender falar minha terra. Sobre essa questão. É o seguinte, as pessoas... A questão do ataque, ali, Piedade, você tem ótimos locais para banho, né? Que você conta com os arrecifes, você chega ali, toma banho tranquilamente. Eu já tomei muito banho de mar ali. O problema é que as pessoas vão ali para frente da igrejinha, que é onde tem um ataque, e acham que não vai acontecer nada, né? E ali sim. Tanto que agora, para você ver que não é em toda a orla, só ali está interditado. Chegou ao ponto da prefeitura ter que interditar para as pessoas não respeitarem. Entendem, né? Não é possível, não fazia nem 15 dias, aí Verdade, tá lá, avisa, o bombeiro avisou. Exato. E a pessoa dá segue. Tem placas, posso é até, isso? tem Tem não, placas. e o interessante é o seguinte, é que a placa não tem dizendo assim, é proibido tomar banho até a cintura. Ela tem dizendo é proibido tomar banho. É Não total, entre. é total. Né? Exatamente. O bombeiro vai lá e faz, dá para o senhor se retirar. Aí o cara vira e sai. O bombeiro mostrou um dia depois da morte do cara. O bombeiro tirou o cidadão, o bombeiro virou as costas, o cara voltou. Né? Então, as pessoas têm ainda essa... E outra, e aquilo é novo, né? É porque, por exemplo, aquela igreja, segundo me disseram, aquela igreja foi construída ali em homenagem a um padre que morreu. Que morreu. Comido pelo tubarão. Então, quer dizer, olha há quanto tempo aquela igreja existe, né? E há quanto tempo as pessoas vêm insistindo, né, em estar ali. Mas graças a Deus, agora o Mas tem lugar bom de banho, viu? Muitos. Se quiser conhecer, eu gosto muito de Piedade. É uma praia muito mais tranquila. Mas Né? se o cara quiser comprar em Piedade, é @o quê? Arroba Bruno Dutra Imóveis. Aí tá certo. Gabi, por estar trabalhando em casa, percebeu-se a necessidade de mudanças no imóvel alugado. Dá para fazer essas mudanças sem obra? Dá. A gente tem várias, assim, sugestões, né, de mudança sem obra. Pintura de piso, vinílico, botar painéis que a gente consegue remover depois, utilizar muito móveis soltos, então a gente consegue, saiu de lá daquele imóvel, leva para outro, a gente consegue readaptar. Dá para fazer, dá, é tranquilo, assim, não depende muito também do proprietário. E aí a gente vai para aquela questão de, será que se eu fizer isso aqui, o proprietário, ele cobre? Se eu fizer uma melhoria em tal piso, ele vai aceitar? A gente consegue fazer, mas tudo depende muito do proprietário ainda do imóvel, né? A gente não tem, assim, total liberdade para fazer, porque o imóvel não é do inquilino em si, né? Então, todo e qualquer modificação, acredito eu, né? Eu acho que vocês entendem mais do que eu, tem que pedir uma autorização pro cliente, pro proprietário. E aí as pessoas resolvem do jeito que eles acham melhor, mas que tem solução, tem. E dá para ficar, tem muita coisa que dá para ficar muito, muito legal, com pequenas alterações, que a gente vê assim, poxa, só foi isso, já mudou assim, já. E não teve obra pesada, né, que a gente chama. Legal. Agora, uma dúvida. Nesse caso, né, vamos lá, o imóvel é alugado e a pessoa pediu a Gabriela para fazer um projeto, ela mudou lá alguma coisa, a gente precisa fazer de novo a vistoria? Só se essa mudança for incorporada ao imóvel. Sim. Se a mudança não for incorporada ao imóvel, se o locatário pretende reter na hora da desocupação, não se faz necessário. Então, em caso de piso, eu quero pintar um piso. É um piso antigo, Brenan. O cliente não quer. E aí eu quero pintar de uma tinta epóxi que é muito difícil de sair. Não é uma tinta só se raspar, enfim. Entendi. E aí a gente precisa... É necessário, porque pode, na hora de remover essa tinta, danificar o piso. E aí onde é que entra o litígio. Mas se o proprietário autorizar, tudo bem. Se não, mas se for você falou em vinílico, né? Vinílico. Deve ser mais fácil de remover do que
Nem algum tanto, caso, nem né? tanto. A gente corre o mesmo risco porque tem que Por causa da cola, né? por conta da cola. Por Tem conta uma da cola. Pronto, se for um piso que você consiga remover sem danificar o original, não precisa de vistoria nem autorização do proprietário. Mas se de alguma forma for modificar, ou se o proprietário for arcar com esse custo, aí é necessário pedir uma vistoria, porque aquilo vai estar incorporado ao imóvel. Então, na hora de fazer a desocupação, o estado daquele material vai ser levado em consideração também. Então, móveis fixos, então, assim, a gente vai pôr um gabinete no banheiro. E aí necessita da vistoria novamente, porque colocou Se for, porque, então, se vai ser incorporado, porque geralmente o projeto, né, ele consegue desmontar, né? Sim. Se como falasse anteriormente, que tem alguns que conseguem, o teu cliente se muda e consegue tirar, né? E se for esse o caso, não precisa. Agora, se realmente ele pretende deixar aquilo ali no geralmente imóvel, banheiros e cozinhas a gente deixa, né? Faz um acordo com o proprietário para deixar os armários, né, inferiores das bancadas pro proprietário. É de não deixa de interesse ser uma dele, né? benfeitoria. Eu acho que o que assim, é interessante. Desculpa. Não, pode falar. Eu percebi, só assim, Gabi, as pessoas que moram de aluguel, né? Antigamente nem pensava em fazer qualquer tipo de coisa no imóvel, né? Mas depois que você vê, você tá dentro do apartamento, você tá dentro né, Gama? As pessoas realmente têm buscado arquitetos, né? Para dar uma qualidade, porque você tá ali quase que o dia inteiro dentro do imóvel. Então você precisa estar se sentindo bem, né? No lugar. E é um tempo que a pessoa vai passar, um tempo grande, então vamos aproveitar o tempo que tá dentro de casa da forma mais confortável e porque, poxa, morar num lugar onde a pessoa não se sente no lar é muito difícil. Você tem que entrar e dizer, pô, cheguei, tô na minha casa, tô me sentindo bem. E isso, por que é de aluguel que a gente não vai conseguir? Então, dá... Só é interessante verificar que algumas pessoas costumam fazer a benfeitoria chamada de voluptuária, que é aquela que não... ela é um bem-estar, não é uma necessidade do imóvel. E ela pretende deixar aquilo para negociar na desocupação. Não é bom contar com isso, sabe? Sim. Chega muito caso pra gente. Essa é considerada o quê? Como é que ela é chamada? Voluptuária. Voluptuária, certo. Aí, assim, não é bom contar com isso, porque o proprietário pode dizer que não. Por incrível que pareça, eu conheço um proprietário que mandou retirar o piso. Se eu quero que retire o piso. Ele tem direito de fazer isso. Eu já vi um caso. Não acontece, então é importante estar sempre em comunicação com quem administra, né? Quem representa o proprietário ou o proprietário. E ter sempre essa questão, vou deixar ou vou levar? Se eu vou deixar, isso é realmente interessante para o proprietário, porque teve um que arengou porque deixou um box. Arengou, porque a pessoa fica bastante chateada, né? Chegou, ligou, já assinado, digo, só chutando, depois digo, olha, mas você furou a cerâmica para poder botar esse box, e ele não quer o box. Aí isso é um problema, então assim... E aí onde está, você falando isso é que a gente vê que realmente existe a necessidade de se documentar, né? Exato. E aí quando a gente fala se documentar, uma coisa que a gente passou a usar isso como praxe lá no escritório, e hoje mesmo eu vivi isso, né? Eu com um cliente, e passei uma informação para ele há 15 dias atrás, e ele hoje disse que, não, quando você me alugou, você não me disse isso. E aí, você vai buscar a conversa lá atrás, aí ela está lá, ela é prova. Então, de uma forma, você está se documentando, né, para que não tenha problemas futuros. Mas essa relação melhorou muito, não melhorou? Melhorou bastante. No começo, permita, houve um choque muito grande, porque mudou o patamar assim, muito rápido. Tínhamos vistoria de diversas maneiras. Aí tinha o checklist, né, que você ia marcando, e depois as fotos nos CDs, que me deram a vistoria para fazer de desocupação, me deram as fotos nos CDs, eu sofri que só para poder dizer, e tinha isso, aí depois entrou alguns aplicativos mobile no mercado, alguns com umas características, com outra, e teve essa evolução, mas quando a Vaz entrou, houve uma mudança muito grande, e isso saiu assustando todo mundo, proprietário, locatário e administrador. Hoje está tudo muito equiparado e estamos alcançando o objetivo inicial, que é trazer uma padronização para esse tipo de serviço, para que o mercado possa ficar mais confortável.
E coisa boa, isso ajuda todo mundo, né? Sim. Com certeza. É, porque a gente do lado de Traz cá, segurança para todo mundo. Para quem está alugando, para o exatamente. proprietário, você se sente mais seguro. Dizer, não, tá tudo certo aqui, tá? Exatamente. Gabriela, explica pra gente aí qual a importância de contratar um arquiteto para uma mudança mais complexa. Eu até sei, mas ela que vai explicar. Minha gente, é assim, muita gente leva na brincadeira o fato de, vou derrubar essa parede aqui porque eu acho que eu vou integrar. Não, calma. Eu acho que a gente está ali para isso. Então, grandes mudanças precisam de pessoas que tenham um pouquinho não, né? Assim, tem que ter a técnica para aquilo, né? Tem que estudar a planta, se aquilo pode ser derrubado, se aquilo é estrutural, se não pode, se passa tubulação, se está passando esgoto. Enfim, tem todo um sistema que pessoas às vezes esquecem de, vou tentar sozinho. E quando a bomba explode, aí que chama. Vou ter que chamar um arquiteto, depois já está tudo... Então, assim, contrata o arquiteto antes, né? Porque arquiteto a gente pensa muitas vezes que é um custo de luxo, é uma coisa de pessoas que tem dinheiro, não é. Não, gente. Eu contratei um arquiteto. Não é. E não foi isso, não. Não é, e é de suma importância de ter ali uma pessoa que vai saber o que é que você vai gastar, o que é que você vai comprar. Você vai comprar um revestimento que você sabe que é adequado para aquele local, né? Não vai ser uma sala que você vai botar um piso que vai ficar escuro daqui a um tempo, ou um banheiro que vai botar um piso que escorrega daqui, uma pessoa pode cair. E aí, todo esse cuidado é para uma obra maior. Então, quando você vai pensar em, eu quero aumentar minha sala, eu quero integrar minha varanda com minha sala, ajeitar o banheiro, então tudo isso já se torna uma coisa muito maior do que uma simples pintura, né, que a gente pode fazer. Não, é uma coisa mais complexa. E a gente está ali, a gente estudou para isso, então a gente está ali para ajudar, né, e deixar a obra mais redonda possível para que saia. Então, a gente está ali para diminuir seu tempo, tem economia também, que a gente pensa, não, arquiteto, não, a gente faz com que fique mais barato, às vezes, até. Existe até um paradigma, né, de que Sim. arquiteto só faz gastar o dinheiro é incrível. Isso é verdade. Assim, Jorge foi meu cliente, a gente conversou antes, tem uma conversa antes com o cliente, a gente pode gastar quanto? Me diga aí o que é que você pode, a gente vai fazer o melhor que a gente pode dentro do seu orçamento. E isso acontece, né? Aconteceu mesmo. Tem que ser, porque senão a gente passa Só as teve pessoas uma passam do luminária que ela limite. me levou para ver, que me apaixonei pela luminária e meu amigo. A gente não pode chamar palavrão aqui no podcast não, né, amigo? Então tá, então fica só o pi, mas super valeu a pena. Vale, pronto. São pontos assim que a gente, talvez se eu não tivesse lhe mostrado, você comprasse outra que não casasse direito, dissesse, poxa, depois vou ter que comprar de novo, então é aquele retrabalho, é um custo dobrado, que a gente vê daqui a uns 3 anos, odiei aquele negócio. Poxa, eu fiz sozinho. Então, é importante. A pessoa tem que ter um pouquinho de segurança na obra, né? A gente já sabe que, poxa, eu tô com um arquiteto, então eu já sei que ele pode mexer, né? Não fica com aquele negócio, ai, meu Deus, o gesso vai derrubar ali, vai cair. Não, você sabe, tem uma pessoa tomando conta da obra. Então, é muito importante. Então, e não botem aquela história de que arquiteto é caro. A gente não é. Não deixem de pedir orçamento a arquiteto com medo, porque não, é uma coisa que dá para fazer e no final da sua obra... Você se sente realizado. A gente se sente... Aí agora você disse tudo. No fim da obra, quando você... Depois do aperreio. Eu não vou mentir, não. A gente tomou um susto, né? A gente contratou o serviço de Gabi, que foi feito com excelência, né? Até porque se não fosse, a gente não tinha convidado ela ao podcast, né? E sei lá, segundo ou terceiro dia, quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, derrubou tudo quebrado, era fio pendurado, era gesso. E eu bem tranquila, né? Ela bem tranquila, né? Eu disse, meu Jesus. Aí passa o tempo, né? Aí no dia que você pega a chave que você diz assim, agora eu vou morar, vou ver como é que tá, e você vê, tá tudo do jeito que você queria, a satisfação não tem preço. Não aumente o preço, mas não tem preço. Ô, Gama, a gente que até que está no mercado, é prazeroso para a gente, às vezes, entrar num imóvel que foi feito por arquiteto. Sim. Você chega num imóvel que é feito por arquiteto, você vai fotografar, eu que gosto muito de fotografia, até quem me ajudou muito foi nosso amigo Tiago. Nosso amigo Tiago, e vai estar aqui com a gente já. Vai ser um papo bom. Né? Você vai tirar foto, você vê
o quanto é bonito, você quer comprar, você Sim. compra, porque pra gente vender, tudo que eu vendo, eu a gente compro. tem que comprar, é eu verdade. compro, na minha cabeça eu comprei, entendeu? Por mais que as pessoas digam, não, acho que não é legal, mas se eu comprei, eu tenho certeza que a grande chance desse imóvel ser comercializado. Quando você entra num imóvel feito por arquiteto, meu amigo, é outra história. O valor do imóvel muda, né? Muda, Vocês verdade. entendem mais do que E eu. hoje em dia as pessoas querem entrar praticidade. Verdade. Muita gente não quer fazer obra. Ela prefere pagar a obra que já está feita, Isso. né? Do Com que certeza. ter o Ela trabalho. só faz adaptar um Exato. pouco ao gosto dela, mas, Verdade. em via de regra, a gente recebe as solicitações, o cliente dizendo assim, né? Olha, eu queria, mas eu não queria fazer obra, não. Eu queria uma coisinha que Isso. já fosse pronto. Exatamente. Né? E tem cliente que diz assim, eu só queria levar a roupa. Eu digo, é mais difícil, né? Porque juntar E quando encontra, é muito agora, bom. Quando vai encontrar que a gente entra, poxa, já tá, o armário tá instalado, bancada pronta, Tudo que são pronto. show de bola. Aí Iluminação, sim. E a gente que está no mercado já há um certo tempo, a gente consegue ver isso, né, no brilho dos olhos de vocês mulheres. Sim. Quando uma mulher entra num apartamento que está, desculpe, que está pronto, que está arrumado, que está do gosto dela, o olho dela brilha. Tá? Ela já não olha mais, né, assim, ela já olha assim. Isso. Aí é a hora que a gente ficou feliz, né? Eu tive uma venda muito engraçada, foi até com um parceiro meu, lá na Beira-Mar de Piedade, que o pessoal só queria andar alto. E eu disse, olha, e em Boa Viagem, né? Eu fiz, olha, falei pra ele, eu tenho um que é primeiro andar, na Beira-Mar de Piedade. Eu falei, não, eu não quero de jeito nenhum primeiro andar. Ele vai se sentir numa casa de praia. Leve ele lá que o apartamento tá lindo. O apartamento é de um amigo meu, né? E na época ele que vendeu, né? E aí, quando ele nem pôde ir para a visita, o marido, a esposa foi sozinha. Eu percebi quando ela entrou no apartamento, ela ligou para ele na hora e fez, eu estou numa casa de praia, pode comprar o apartamento. Eu vou fazer um vídeo para você e pode dar andamento. E foi feito. Ele comprou o apartamento sem olhar. Porque realmente foi feito por arquiteto, o apartamento estava lindo, brilhou o olho da pessoa. No final das né? contas, é a gente que escolhe, né? É verdade, é verdade. É. Eu preciso, sabe, Jorge, eu vendo toda a atmosfera aqui, e o historiador participa disso também. E de um modo bem interessante, porque ele precisa especificar, E caracterizar aí o é um relatório. pouquinho mais difícil. Dá um trabalho. É. Agora, assim, há um sentimento de zelo, de fato. E quando estamos fazendo a seleção da pessoa para ser historiador e participar da equipe, a gente tenta ver isso nele. Se ele tem zelo, se ele tem cuidado, porque isso é uma característica pessoal importantíssima. E aí desperta isso. O imóvel que está lá passou por um projeto de arquiteto e dá trabalho porque a gente fica... Tem vezes que Imagina. chega as imagens para mim, Josnaldo, diz o que é isso aí, esse material, óbvio. Diz só um minuto, aí consulta um especialista. Você tem que dá estar dedo. muito antenado nisso, né? Eu Porque acho. cada dia você chega num lugar, quando não é drywall, é drywall. Meu amigo, tem hora que você Os para e diz materiais assim, de pia, por exemplo, né? Que antes a gente só via mármore, travertino, hoje é nanoglass, marmoglass. Super nano, Super nano, Já tem super nano. Tem muito. E eu acho que até o Osnaldo, Gama, me corrija se eu estiver errado, vai pegar uma fatia agora, principalmente dessa questão das pessoas estarem querendo a comodidade, porque normalmente a vistoria é feita para aluguel. Mas tem muita gente que compra que quer saber o que é que vai ficar porque eu já vi problema na hora da desocupação de venda, entendeu? Isso. Também. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam, que aí o comprador, acho que valeria a pena o comprador fazer, entendeu? Sim. Solicitar, ó, vamos fazer uma vistoria, a gente faz a vistoria Que é que e anexa ao fica. contrário o que é que fica. Né? Pode botar, mesmo que seja só os fixos, mas eu acho que é importante, entendeu? E falando nesse assunto que você falou agora, eu te interrompi, Não. isso, você está falando uma verdade. Um cliente nosso ligou para mim e disse, ó, ele já tinha perguntado antes, uma vistoria, venda tal, eu digo, é X, não, sei que tá bom, enfim. Fez a venda sem fazer a vistoria. E aí, quando a pessoa foi receber a chave, junto com ele, que olhou até as louças, né, as matérias, retirou. tinha sido retirado. E aí começou aquele problema, aquela coisa, os móveis fixos que estavam projetados. E aí, para achar, dependendo da época que foi projetado esse, já não é mais a Verdade. mesma cuba, não é a mesma... Exatamente. Armários, por lâmina. exemplo, dá muito trabalho. Olha, pense num trabalho, porque tem uma equipe que nós montamos de manutenção para ajudar na agilidade, porque tem vezes que a gente volta umas 6 vezes no mesmo imóvel com vistoria de constatação, para ver se foi feito o serviço lá. Tá aqui, porque aí o cliente, eu garanto ali e tudo mais, enfim. Havia um armário que a porta era buleada, assim,
e a máquina que fabricava esse tipo de porta, São Paulo. E agora, como que a gente faz? Fica difícil. Então, assim, é muito importante isso que o Bruno falou, porque depois que esse cliente sentiu, hoje ele não faz uma venda sem antes aconselhar, né? Que o proprietário, o dono do local. Pois eu vou lhe contar uma história, amigo, que me deixou de queixo caído. E é bom que você saiba dela por conta da observação que foi colocada no contrato. A corretora vendeu o imóvel e a cliente viu o imóvel imóvel lindo, todos os imóveis fixos, e acertou com o cliente, pagamento, tal, ok, ela pagou. Quando ela foi receber o apartamento, não tinha nada dentro do apartamento mais. Guarda-roupa, cozinha, até armário de banheiro. Olha pra isso. Detalhe, viu? O cara que vendeu não era uma pessoa, sei lá, se a gente pode usar o termo desqualificada, sei lá, não era que as pessoas têm a mania de dizer, não, pobre que faz essas coisas, não. Era um cara numa posição social muito boa, tá? Funcionário público federal de carreira, um cara, meu amigo, quando a gente procurou ele, a corretora ligou para mim e disse, olha o que aconteceu e tal. Eu procurei o cara, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Amigo, eu não vendi o apartamento com os armários, não. Eu disse, olha, está escrito aqui na promessa de compra e venda, imóvel com os móveis fixos. Ele disse, exatamente, está correto você. Eita, já entendi. Aí eu disse, sim, senhor, mas o senhor tirou. Ele disse, porque não era fixo. Porque se fosse fixo, eu não conseguiria tirar. Então, até o termo, para você ver, né? Quando a pessoa tem má fé. É verdade. E outra, como é que você vai contestar um negócio desse? Não existe contestação. Não existe. Não né? tem, só cala a boca e... Pronto. Então, hoje, quando a gente faz uma venda, a gente tira foto, né? Faz uma vistoria. Eu realmente, nas vendas, assim, o serviço que a gente tem usado com você é de locação, mas esse podcast foi bom, até porque a gente começa a ver um outro nicho de mercado e uma segurança maior para a gente, porque nesse caso, a cliente ficou braba. E a pessoa que, querendo ou não, você está pagando um imóvel, o tipo de apartamento que a gente trabalha, são apartamentos, sei lá, de mais de 1 milhão, né? Então, assim, a pessoa está pagando um imóvel desse, eu acho que vale a pena você ter, igual você compra um carro, você bota um seguro, né? Exato, você vai fazer, exato. Eu acho que é sua segurança você fazer essa vistoria, até para você estar garantido, entendeu? E anexar ela à promessa de compra e venda. E realmente eu acho que é algo que há a se pensar para a gente evoluir bastante nisso aí no mercado. E sobre os termos utilizados, os termos que a gente usa foi pensado nessa linha, para tentar fechar a relatividade. Confesso que 100% a gente não consegue, exatamente. Mas a gente busca muito isso, e tem vezes que até consegue fazer com que o proprietário mude o conceito. Não, porque bota assim, eu não vou botar assim não, porque eu estou abrindo brecha para tal. Como, por exemplo, eu estava em reunião com a imobiliária, cliente nossa, grande, e ela disse, mas, Josnaldo, por que você não colocou aqui? Reparar esse armário. Você colocou lá que o armário tá com dano, mas não mandou ele reparar. Eu disse, mestre, é porque eu não sou especialista em marcenaria. Se eu mandar reparar e esse material não aceitar reparo, não tem essa situação também, não é, Tem. Gabi? Então, se ele não aceitar reparo e o camarada fizer uma preaca lá, ele vai estar errado? Tava lá, me mandaram reparar. Cheio de preaca. Não é? Aí eu disse, aí ele entendi, eu digo, então... Ele não, mas o cliente não sabe o que fazer. Mandei procurar o especialista no material. Sabe qual foi o resultado? Trocar a peça. Olha, como é que ia ficar se a vistoria não tivesse que só falando. troca mesmo. Não é verdade? Eu posso tirar só uma dúvida, aproveitando aqui, Vamos lá, nossa arquiteta. Porque um engenheiro nosso, parceiro nosso, ele foi fazer um serviço em um imóvel onde estávamos vistoriando e a proprietária não tinha posse, se perdeu de alguma forma a planta do imóvel. Nesse caso, sem a planta, sem o projeto de hidráulica e elétrica, é possível desenvolver um projeto de arquitetura para um imóvel que esteja com esse problema? Sim, eu vou primeiro, né, faço todo um levantamento físico do local, e aí eu tenho parceiros de elétrica e hidráulica.
Que aí, e tem que entrar um engenheiro para saber onde é que está passando toda a parte de pilar, de viga, Acontece tudinho. muito isso pra Tem gente ver que, isso tem na que vida. ter, tem que ter. Mulher Mas de tem herdeiro como e sim, tal. só que aí é um processo mais trabalhoso, porque aí e até o cliente paga um pouco mais por isso, porque ele precisa todo de um respaldo, aí precisa de um laudo de engenheiro, hidráulica, elétrica, então vai todo para poder chegar para mim, tem que estar redondo. Para eu poder fazer as modificações que eu posso, se eu não posso, eu tenho que estar com um projeto em mãos. Então, que eu posso propor uma mudança numa sala quando eu vejo estar lá um pilar bem no meio da parede. Eu, opa, já não consigo mais. E o que acontece muito, né, Gabi, é você ter a planta mesmo original e aí você ir confrontar ela com o real e não bate, né? Sim, um pilar de 20, quando chegar lá é de 35. Olha pra isso. Direto, a gente tem que ir com o que mostrou, beleza, tá aqui. Mas esse aí já é melhor, porque eu já consigo locar os pilares. Aí eu vou lá, só questão de tamanho. Mas quando diz que tá um pilar aqui e tá no outro lado, a gente já não confia mais. Já tem que chamar alguém para ajudar, mas isso acontece direto. Planta e planta antiga acontece muito. E sala com 5 metros, chega lá tem 3,5. Entendeu? Tipo assim, é umas coisas bem... A gente vê isso em alguns prédios. A gente tem alguns prédios que no passado... Quer dizer, hoje a gente tem uma determinação, né? Até 80 metros... Né, você só uma vaga de garagem acima 79, de 80 99, né? acima de 80 metros é obrigatório você ter duas. Aí teve uma época que o que é que se fazia? O cara já estava lá o projeto, ele não queria botar, né, as duas vagas porque o espaço não. Então bota que ele tem 75 e aí a gente sabe que não é surpresa 75, de cliente. é 82 e mais. Eu já tive surpresa de cliente dizer que é mais, aí eu vou fazer o levantamento, somam tudo direitinho, dá bem menos. Aí eles, não, Gabi, tá errado. Tá errado lá atrás. Tá errado onde te venderam, né? Que se você for medir, vamos somar aqui. E dá menos. Projeto, né? Tem muito. Difícil. E a gente se depara muito isso em vistoria, recebimento de chave, né? Tem vezes que acontece. Eu já trabalhei em estágio que eu entregava o apartamento. O meu estágio era entregar, no final da obra, eu quem estava entregando. E ali, toda aquela questão de entregar era um sufoco. Eu já sabia que eu ia sofrer, entendeu? O estágio estava ali, eu já sabia. Se tá errado, a pessoa vai engolindo, né? Sabendo que tá. Porque a gente tá trabalhando, a gente sabe. Trabalhou a obra todo dia, a gente sabe onde é que tá errado. E a gente tem que estar, a gente assina lá que tá, aí vai fazer de novo. E é um processo. A vistoria também de entrega Eu participei de um essa semana. Gostei não, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? A gente É interessante, tá no contexto, né? A necessidade de você chamar o profissional exato da área, né? Uma pessoa de compromisso com o serviço que presta. Especialista, né? É verdade. Como você bem falou aí, se não tivesse na promessa de compra e venda aquela observação, né? Se Gabi não tivesse esse cuidado prévio de descobrir onde é que está ali, não é verdade? Aquela coisa toda. E também tem um exemplo, nosso amigo Bruno não vai ficar de fora do meu exemplo aqui, né? Ele conseguiu vender um apartamento de primeiro andar para quem queria lá em cima, porque conhecia o produto. Então, assim, é muito importante você... alguns clientes conversando comigo, porque pessoas físicas também me procuram para fazer a vistoria, e eu fico... Teve um que tinha um imóvel muito caro ali, né, em Aldeia. Eu disse, por que tu não coloca isso na mão de um administrador, amigo? Muito caro não. O valor dele... Valor de mercado. Valor de mercado é uma observação só de um profissional. Muito caro. Depende da avaliação do imóvel. Na verdade, muito caro. No preço dele de mercado, que não é... Exato, é um preço... para qualquer público. Exatamente. Será que agora eu fui mais, né? Foi. E assim, eu digo, por que você não coloca na mão de um profissional? Exato. Não é verdade? Eu não consigo compreender, sabe? Porque olhando vocês aqui discutir o assunto, é esse o sentimento que vem. Graças a Deus a gente está vivendo, né, numa fase, né, em que as pessoas estão mais preocupadas com isso. Ótimo. Né, porque já tomaram muito prejuízo, né, e aí a gente começa a ver esse cuidado de
né, contratar uma arquiteta para não cortar uma parede errada, para não pegar uma varanda e botar ela assim diferente, em ver que 5 centímetros faz muita diferença quando você mexe, né, de procurar inclusive esse convite foi feito, né, a vocês para esse podcast que infelizmente está acabando. As pessoas foram escolhidas a dedo. Gabi foi arquiteta no meu apartamento e assim a gente tem que parabenizar o trabalho dela, que ficou muito bonito, né? E a gente se sente muito bem em chegar em casa e abrir uma varanda e ver que ficou do jeito que a gente queria, a realização do nosso sonho. O Josinaldo, que a gente faz aí uma parceria com ele nos imóveis que a gente aluga, e ele faz com excelência. A gente já teve algumas experiências assim de imóvel que o cara tinha 300 bibelôs, e eu disse assim, meu Deus do céu, esse cara vai passar quase um dia inteiro fazendo, eu acho que foi o teste de fogo dele com a gente, e aí veio para mostrar que realmente essa parceria a gente não podia deixar de ter. O meu amigo Bruno, que a gente vem fazendo aí algumas parcerias, né? Ele na Beira-Mar de Piedade e eu na Beira-Mar de Boa Viagem. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito bom esse bate-papo. E estamos terminando aí eu fiquei muito feliz porque eu descobri que eu também posso contratar um arquiteto, com né? certeza. Pode, fica à vontade. Quem tem pouco, quem tem muito, né? Já sabe, quer comprar em Piedade, compra com o Bruno, fala comigo para Boa Viagem, e depois de comprar, contrata a Gabi para... Já fez arquiteta. Tá tudo feito, já tudo pronto. Ok, muito obrigado. Obrigada a Valeu, você, eu que agradeço Jorge, o pelo convite, convite. Jorge. Valeu. Muito bom. Tranquilo.